Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, bom dia a todos, todas. Hoje nós vamos falar então sobre metabolismo de micro-organismos deteriorantes, tá certo? Então, só fazendo um pequeno resgate da nossa disciplina, né, como um todo, nós no primeiro módulo falamos sobre a morfologia, né, e a tipificação de micro-organismos. E aí falamos sobre os perigos, os riscos, né? Nesse segundo módulo, a gente começou a falar sobre os agentes de controle. Então, como é que a gente consegue estabelecer, através de físicos e agentes químicos, né, o controle de micro-organismos? Então, nessa última parte desse módulo, do módulo 2, nós vamos falar, então, sobre o metabolismo de micro-organismos deteriorantes, né? Então, como esses micro-organismos promovem a deterioração dos alimentos. Como é que isso acontece? Quais são as substâncias, né, os resíduos que são produzidos nesse processo? Então é isso que nós vamos falar a partir de agora nesse módulo, tá certo? Então, a nossa aula hoje, essa aula de metabolismo de micro-organismos, ela será dividida em duas partes. Na aula de hoje a gente fala sobre carboidratos e na aula da semana que vem a gente finaliza falando sobre proteínas e gorduras, tá certo? Aí a gente fecha os macronutrientes, que são eles que promovem, né, ou que são responsáveis pela nutrição, né, pelo processo metabólico de micro-organismos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala de micro-organismos deteriorantes, a gente está falando de um grupo bastante significativo, né, dos micro-organismos, porque na sua grande maioria os micro-organismos têm como principal função promover o processo de degradação de matéria orgânica, tá certo? Então, uma das funções dos micro-organismos na natureza é promover o processo de degradação de macronutrientes, tá? E isso acontece porque alguns seres vivos precisam de substâncias menores em relação aos macronutrientes para promover o seu processo metabólico, tá? É o caso, por exemplo, das plantas, né? Elas precisam, então, de átomos, né, ou íons, para que elas possam, então, fazer o seu processo de metabolismo, né, a sua ação metabólica. Então, no caso dos micro-organismos, a função, ou uma das principais funções dos micro-organismos, seria, então, a degradação de macromoléculas, tá? Isso pode ser tanto para promoção de moléculas menores, que vão gerar algum tipo de ação, seja de toxicidade ou não, em seres vivos, tá? Ou vão, de alguma forma, promover a degradação de moléculas também, para a formação de íons ou até mesmo a disponibilização de substâncias menores ainda, né, para a ação metabólica de outros indivíduos, tá certo? Então, essa é uma das funções principais dos micro-organismos, promover degradação de macromoléculas, tá ok? E esses micro-organismos estão presentes na natureza de forma geral. Elas podem vir pelo ar, né, para promover essa degradação. Isso pode ser pelo contato com outros seres vivos, que vão fazer o contágio e a contaminação, ou até mesmo pela presença na terra, né, ou no ambiente onde esse alimento ou essa matéria orgânica está colocada. Então, a contaminação por micro-organismos, ela é feita tanto por veículos, né, de transporte, como o próprio ser humano, outros tipos de animais, e pelo ar ou pelo contato com a terra, tá certo? Então, o ambiente, ele, de alguma forma, está cheio, né, de micro-organismos, e a função dos micro-organismos, na verdade, é promover essa decomposição química, tá? E nesse processo de decomposição química, como a gente está falando de microbiologia e higiene dos alimentos, aí a gente, então, foca, né, no sentido do alimento, né, no alimento como o principal foco do processo de degradação. E aí, nesse caso, quando ocorre a decomposição química, né, de algumas moléculas, você tem alteração tanto de aroma, né, quanto de odor, né, quanto até de composição, né, vamos dizer assim, da própria matéria do produto, né?
do alimento. Então, a gente acaba tendo uma decomposição em termos de sabor, aroma e textura do produto. O produto ganha uma nova textura, ganha uma nova estrutura. Tá? Então, durante o processo de degradação, nós vamos perceber que existem o que a gente chama de alterações organolépticas do alimento, né? Que estão ligadas justamente com os sentidos, né? Tanto com a questão do tato, em termos de textura, né? A própria apresentação do produto pode ser alterada, não só pela alteração da sua textura, mas também pode ter alteração de cor, né? E pelo aroma também, quer dizer, você acaba percebendo uma alteração aromática do produto. Por isso que a gente chama de alterações organolépticas, né? Elas vão estar ligadas a todos os sentidos, tá? Então, nesse processo de decomposição, você começa a ter, então, a degradação de alguns tipos de moléculas, principalmente das macromoléculas, e nesse processo você vai tendo a formação de outras substâncias, tá? Essas substâncias podem ser voláteis ou não, e elas podem também ajudar no processo de degradação do alimento. Então, você pode ter a formação de um ácido, que vai ajudar e acelerar esse processo. Você pode ter a formação de substâncias voláteis, como o etanol, que vão, de alguma forma, também diminuir, né, a massa do produto, gerando um processo de degradação. Você vai ter sempre também a formação de água durante esse processo, a formação de substâncias carbonadas, né, que é o monóxido de carbono, dióxido de carbono. Isso é muito comum acontecer durante o processo de decomposição do alimento ou o processo de degradação do alimento. Não só do alimento, mas de qualquer tipo de matéria orgânica presente na natureza. Ok. Então, esses processos que geram, então, a formação de resíduos, né, de novos produtos, vão gerar, então, a possibilidade de construção de novos produtos, né? Então, nem todo o processo de degradação, nem todo micro-organismo degradante ou deteriorante tem como função promover apenas a degradação dos alimentos. A gente chama, então, esses micro-organismos de, além de micro-organismos deteriorantes, a gente chama de micro-organismos benéficos. Eles vão promover um processo de degradação para a formação de derivados de outros alimentos, né? Isso acontece, por exemplo, no caso do leite. Então, dentro do processo de degradação do leite in natura, né, dentro do processo de decomposição do leite ou deterioração do leite, você pode ter a formação de novos subprodutos. É o caso, por exemplo, da coalhada, né? Então, durante a decomposição do leite por micro-organismos, principalmente bactérias, você vai ter a formação do ácido lático, que é um resíduo da formação da quebra da lactose, que é o carboidrato do leite. Então, nesse processo de degradação da lactose, você tem a formação de alguns resíduos, de algumas substâncias residuais. E essas substâncias vão gerar novo aroma ao produto e novo sabor ao produto e nova textura e composição, né? Apresentação. Então, no processo de decomposição de alimentos, a gente pode ter a formação de novos produtos, né? Isso acontece, por exemplo, no caso da uva, formação do vinho, né? Acontece, como a gente falou, no próprio caso do leite, onde você tem a formação de novos derivados ou subprodutos, que é o caso, por exemplo, da coalhada, o caso do iogurte. Todos esses produtos são derivados da decomposição inicial do produto leite por micro-organismos deteriorantes, que nesse caso vão formar novos produtos, né? Eles não são patogênicos, eles vão gerar novos produtos. Então, nesse processo, a gente fala, então, que esses micro-organismos são chamados de micro-organismos deteriorantes benéficos, tá certo? Porque eles podem ser utilizados tanto na indústria quanto no próprio uso caseiro, doméstico, para a formação de novos produtos, chamados de derivados, tá certo? Então, isso acontece. Então, vamos ter basicamente 3 tipos de micro-organismos que não se excluem. Eles podem, de alguma forma, se somarem, tá? Então, nós vamos ter os micro-organismos deteriorantes, tá? Os micro-organismos patogênicos e os micro-organismos deteriorantes benéficos, tá certo? Então, a gente pode ter aí essas 3 classes, vamos dizer assim, os micro-organismos deteriorantes, que não geram nenhum tipo de subproduto ou nenhum tipo de patologia, eles são apenas degradadores de matéria orgânica. Nós vamos encontrar
muito isso na natureza, talvez sejam, né, a maior quantidade de micro-organismos sejam apenas micro-organismos deteriorantes. Eles vão promover a deterioração de matéria orgânica sem a geração de subprodutos derivados, nem, no caso dos seres humanos, gerar nenhum tipo de patogenia. Tá? Nós temos os micro-organismos deteriorantes patogênicos, que são aqueles que vão deteriorar alimentos e, por condições específicas deles, vão gerar algum tipo de toxina ou vão gerar algum tipo de processo de contaminação, né? Algum tipo de processo de contágio e contaminação dos seres humanos. Então, esses micro-organismos nós chamamos de micro-organismos deteriorantes patogênicos. Tá? E, por fim, os micro-organismos deteriorantes benéficos. São aqueles que não vão gerar nenhum tipo de dano aos seres humanos, não vão gerar nenhum tipo de agravo, no sentido de alguma patogenia ou algum tipo de virulência, mas no processo de degradação vão gerar possíveis subprodutos, tá? Possíveis derivados de alimentos in natura. Tá? Então a gente vai ver isso acontece no caso do processo de fermentação com a cerveja, né? No caso da cevada. A gente já falou aqui no caso da uva, produção de vinho, e falamos também aqui no caso do leite, né? Que são aqueles mais conhecidos para a produção de iogurte, por exemplo, e leite fermentado. Tá? Pode ser iogurte ou leite fermentado. A coalhada é um exemplo de leite fermentado. Né? Então, esses micro-organismos deteriorantes vão utilizar as macromoléculas presentes nos alimentos, carboidratos, proteínas e lipídios, e vão degradar essas moléculas em moléculas menores ou em íons, tá? Para serem utilizados por outros indivíduos, né, plantas e até mesmo outros micro-organismos, para gerar o seu processo metabólico. Tá? Então, na grande maioria dos casos, como a gente falou, os micro-organismos são apenas deteriorantes, mas eles podem, de alguma forma, assumir, né, outras características, como o processo de patogenia ou o processo de benefício, de beneficiamento de alimentos para a produção de derivados. Tá bom? Nesse sentido, o processo de degradação dos alimentos pode acontecer tanto com a presença de oxigênio quanto com a sua ausência, tá certo? O mais comum é acontecer com a ausência de oxigênio, tá? Então, os alimentos, né, são degradados não só por micro-organismos. Então, mesmo que você elimine os micro-organismos presentes no alimento, mesmo assim os alimentos vão se degradar, porque existem outras substâncias que vão promover esse processo de degradação, tá certo? Uma delas, por exemplo, são as enzimas. Então, mesmo que você tire todos os micro-organismos presentes nos alimentos, o processo de ação enzimática também é um processo de degradação. Então, algumas enzimas presentes nos alimentos vão promover a quebra de moléculas, tá? Principalmente macromoléculas, e vão promover o que a gente chama de processo de degradação. Tá? Então, as enzimas e os micro-organismos são exemplos de ações, né, ou de ferramentas de degradação. Outro também bastante importante é o próprio oxigênio. Né? Então, a gente já viu em aulas anteriores o que a gente chama de ação redox, né, que seria a ação de oxidação do oxigênio. O oxigênio é altamente ligável, né? Tem uma excitação muito grande na sua molécula e ele promove a sua ligação com várias e várias e várias moléculas. Né? Então, essa ligação do oxigênio a outras moléculas promove o que a gente chama de processo de oxidação. Tá? E esse processo de oxidação leva à degradação de moléculas. Então, a gente pode dizer que a degradação de alimentos acontece por vários fatores, dentre eles os micro-organismos, que é o que a gente está vendo na nossa aula de hoje, tem as enzimas, né, que também são degradadoras de macromoléculas, e tem também o oxigênio. O oxigênio também é um grande degradador de moléculas, de macromoléculas. Tá? Então, ele promove a ligação dos terminais, dependendo da macromolécula que a gente está falando, mas ela se ligam, todas elas se ligam ao oxigênio, né, é altamente reativo, e esse processo de ligação com oxigênio gera degradação, né, de alguns radicais, geram a degradação de algumas moléculas que vão promover então um processo de decomposição de matéria orgânica, tá?
Então, o oxigênio, as enzimas e os micro-organismos são os principais degradadores de matéria orgânica. Por isso, são os principais degradadores de alimentos, né, também. Então, nesse processo, nós vamos ter, quando a gente fala de micro-organismos, né, a gente vai ter um processo de degradação com ou sem a presença de oxigênio, tá? Então, com a presença de oxigênio, os micro-organismos aeróbios, degradadores, vão ser responsáveis por esse processo. Então, eles vão obter energia através do oxigênio nas mitocôndrias, né? E vão promover, através de produção de enzimas, a quebra de macromoléculas, tá? E aí você tem, então, um processo de degradação. No caso da falta de oxigênio, a gente vai chamar, então, esse processo de processo de fermentação, ou metabolismo fermentativo. Os micro-organismos sem oxigênio vão ter que utilizar outras substâncias para promover a elaboração, né, ou vamos dizer assim, o resultado de energia, né? Então, dentro do processo de fermentação, o que acontece é a utilização de macromoléculas através da sua quebra, e no processo de fermentação que acontece principalmente nas mitocôndrias, nós vamos ter então a formação de ATPs, tá certo? Então, a doação de elétrons dos NADs para a formação de ATPs. Então, é dessa forma que esses micro-organismos conseguem obter energia, através da quebra de macromoléculas, utilização do processo de fermentação dentro das mitocôndrias e formação, então, de liberação de formação de ATPs e liberação de elétrons para a formação de ATPs, tá certo? Então, um micro-organismo ele pode promover o seu processo metabólico através da presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio para um processo que a gente chama de metabolismo fermentativo, que é através do processo de fermentação. E aí é necessário, nesse caso, que você tenha uma macromolécula para que ela sirva, então, como fonte e como doadora de elétrons para a formação de ATPs. Tá bom? A gente vai ver como é que isso acontece. Então, para a obtenção de energia, né, existem dois caminhos que a gente chama, né, dois caminhos metabólicos. Um seria pelo mecanismo da oxidação, né, o metabolismo oxidativo, onde você tem a presença de oxigênio, e o próprio oxigênio gera a formação de energia e, por ação enzimática, existe o processo de degradação de macromoléculas. O outro processo, a outra via, vamos dizer assim, é a via fermentativa ou a via de não presença de oxigênio, onde você vai ter, então, a necessidade da utilização de macromoléculas para obtenção, né, de energia, portanto, para a doação de elétrons e formação de ATPs. Tá bom? Então, vamos ver aqui um pouquinho. A maioria dos processos de degradação de alimentos acontece sem a presença do oxigênio, tá? Então, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria. Então, na maioria das vezes, o que a gente vai ver é um micro-organismo utilizando as macromoléculas presentes nos alimentos para elas serem doadoras de elétron e, portanto, formarem ATPs, né? E gerarem o processo metabólico das bactérias e micro-organismos, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, os micro-organismos vão até as macromoléculas presentes nos alimentos, justamente para fazerem o seu processo metabólico e obter energia. Tá? Nesse caso, nós vamos ter o que a gente chama, então, de metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Tá? Então, no processo metabólico de carboidratos, nós vamos perceber que existem algumas vias, todas elas são vias anaeróbias, né, portanto, são vias de fermentação, e elas vão, dependendo do tipo de micro-organismo que a gente estiver trabalhando, estiver observando, elas vão formar subprodutos diferentes, certo? Então, o mesmo alimento pode ser degradado por micro-organismos diferentes. E esse mesmo alimento gerar resíduos totalmente diferentes, tá certo? Então, quem determina qual tipo de resíduo que vai resultar no alimento não é o alimento, e sim um micro-organismo que vai degradar esse alimento, tá certo? Então, num mesmo alimento, você tem a formação de vários subprodutos.
mesmo que seja, ocorra a degradação da mesma substância. Então, por exemplo, no caso dos carboidratos, dependendo do micro-organismo que for atuar nesse processo de degradação, você tem a formação de vários tipos de subprodutos. Tá? Então, você tem desde a produção de etanol, a produção de ácido lático, até a produção de substâncias cetônicas. Tá? Então, quem vai dizer qual substância vai se apresentar no alimento após o processo de fermentação, após o metabolismo, né, anaeróbio, na verdade, são os micro-organismos presentes no alimento. Tá? Eles vão utilizar exatamente a mesma fonte de obtenção de energia e vão gerar subprodutos totalmente diferentes. Isso é uma coisa bastante interessante, tá bom? Então, no caso de carboidratos, que é a nossa aula de hoje, e aí nas próximas aulas a gente vai falar sobre metabolismo de proteínas e gorduras, mas na aula de hoje a gente vai falar sobre carboidratos. Você tem a mesma macromolécula, que é o carboidrato, sendo degradado por micro-organismos totalmente diferentes, gerando subprodutos totalmente diferentes, tá? E isso vão gerar alterações também totalmente diferentes nos alimentos. Então você vai ter alteração de aroma, você vai ter alteração de sabor, você vai ter alteração de apresentação do produto, pode ser alteração de coloração, você vai ter alteração de textura, tá? Então, todas essas alterações vão ocorrer pela decomposição do carboidrato, porém, elas serão diferentes pela presença de diferentes micro-organismos, tá? Então, a mesma macromolécula pode gerar subprodutos totalmente diferentes. Por quê? Porque a sua decomposição está sendo feita por micro-organismos diferentes, tá bom? Então, algumas famílias vão gerar resíduos metabólicos como o etanol, algumas famílias vão gerar resíduos metabólicos como ácidos fracos, outras famílias vão gerar resíduos metabólicos de grupos cetônicos, tá? Então, cada tipo de micro-organismo vai gerar um tipo de metabolismo fermentativo, utilizando o carboidrato de forma diferente, tá certo? Porque possuem estruturas diferentes e obtenção de energia de forma diferente, ok? Então, vamos lá. Então, vamos falar agora um pouquinho, né, da degradação de carboidratos, que a gente já está falando, através da via de fermentação lática. Então, existem alguns micro-organismos que vão pegar carboidratos, né, complexos ou moléculas de carboidrato, e vão degradar essas moléculas, tá? Provavelmente para a formação de monossacarídeos, e a glicose é a mais comum, tá? E vão formar, no final desse processo, um subproduto, que é o ácido lático, tá? Um ácido fraco, tá? Um ácido orgânico. Essas bactérias que fazem isso são chamadas de bactérias láticas, tá certo? Porque, obviamente, no final do produto, o resíduo que será formado é o ácido lático, como a gente já falou, tá? Essas famílias são os lactobacilos, então é muito comum, né, os lactobacilos, ao final do processo de fermentação, produzirem ácido lático. Isso também acontece com a família dos streptococcus, tá? Também é muito comum. Os lactococos também vão gerar, no final do seu processo de obtenção de energia, ácido lático, e alguns enterococos, tá? Não são todos, mas algumas bactérias chamadas de enterobactérias, né? E aí que no caso são enterococos porque eles se apresentam na forma de cocos, são um tipo de enterobactérias. Quando, ao final do seu processo de fermentação para obtenção de energia, vão fazer isso através de um processo anaeróbico, por isso é um processo fermentativo, e vão produzir ao final ácido lático e gás carbônico. Tá? Então, durante o processo de degradação de alimentos por bactérias láticas, ao final desse processo você tem a formação de um ácido, que é o ácido lático, que vai promover também, pela sua própria ação corrosiva, né, a degradação de outras moléculas, tá, e de outras estruturas, e vai gerar, obviamente, alteração de aroma e sabor do produto, tá certo? Então, essa é uma das características. E você tem a formação aí de gás carbônico, né? Então, são sempre processos que, quando fechados, vão gerar algum tipo de processo de estufamento, né? Justamente pela produção de gás carbônico, né? Substâncias carbonadas. Eles vão, de alguma forma, crescer e se multiplicarem, né? Então, o que a gente chama de crescimento lag, ou a faixa de crescimento
seria entre 0 e 45 graus, tá? Então, são normalmente micro-organismos não patogênicos, tá? As bactérias láticas, e vão crescer em torno aí de 0 a 45 graus. Então, mesmo na geladeira, né, na temperatura de refrigeração, você pode ter o processo de degradação de alimentos por bactérias láticas, tá? Essa velocidade diminui, como a gente viu, né, quando falamos em outros momentos na nossa disciplina, mas mesmo assim ainda é possível haver o processo de degradação, em menor velocidade, mas acontece. E em temperaturas acima de 45 graus, não. Aí esses micro-organismos não são resistentes, geram um processo de degradação de proteínas internas, né, das células internas desses micro-organismos, e aí você tem então a morte ou o processo de bioestático, né, ou microbicida ou microbioestático, gerando aí o estrangulamento do seu processo metabólico e a possível morte desses indivíduos em temperaturas acima de 45 graus, tá? Elas são viáveis também em substâncias salinas, né? Então, elas podem na água do mar, mesmo em produtos em conserva, né? Ou filas, é mais conhecido como halófilos. Conseguem menor quantidade de água e com metabólico desde que haja a presença de carboidratos, tá? Crescem também soluções com alta concentração de açúcar, né? Justamente porque eles conseguem obter a água livre com bastante eficiência, né? Então eles conseguem, no processo de metabolismo, desenvolver esse processo com uma pequena quantidade de água, né? E a gente chama então essas que conseguem promover o seu processo metabólico, mesmo em soluções aquosas com alta concentração de sacarose, a gente chama esses indivíduos de osmofilas, né? Então são osmófilos, né? Conseguem em conservas tanto salgadas, que são os halófilos, quanto de açúcar, né, de sacarose, promover esse processo de fermentação, né? Os osmófilos. Conseguem sobreviver em pH mais baixos, tá? Estão presentes em pHs tanto 7 quanto até 4,5. É possível esses indivíduos sobreviverem. Então, mesmo em meio ácido, né, eles conseguem se desenvolver sem grandes problemas. Até, dependendo da acidez, eles aumentam o seu processo metabólico. Então, eles conseguem viver sem problema algum dentro de meios ácidos, tá? Até porque o final do seu processo de metabolismo é a formação de ácidos, né? Ácidos fracos mais ácidos, ácidos orgânicos. Um dos exemplos é a coalhada, outro exemplo é o iogurte, né? Então você tem sempre o processo de degradação da caseína acontecendo por ação ácida, né? Por meio ácido. E vão causar, né, a degradação de todo e qualquer tipo de substância que tenha na sua composição carboidratos, principalmente carboidratos complexos, né? E que estejam em temperatura entre 0 e 45 graus, mesmo que tenham uma baixa concentração de água livre na sua composição. Esses indivíduos vão conseguir, mesmo assim, gerar esse processo de degradação. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão degradar macromoléculas de carboidrato, né? Então, essas moléculas de carboidrato vão ser quebradas, tá? De um monossacarídeo, que é a glicose. Então, vamos quebrar, por exemplo, a lactose, que é um disacarídeo, que tem a glicose e a galactose como dois monossacarídeos presentes para a formação desse disacarídeo, que é a lactose. Com a quebra desse disacarídeo, você tem a liberação da galactose e a liberação da glicose. A glicose vai ser utilizada por esses indivíduos, né, para a formação do ácido pirúvico no processo de fermentação lática, né, produção de 2 ATPs, e depois, nas mitocôndrias ainda, né, você tem então a liberação de mais 2 elétrons para a formação de mais 2 NADs, né? E aí, tendo então, vamos dizer assim, a transformação ou a degradação do ácido pirúvico em ácido lático,
tá certo? Então, da glicose, você tem nas mitocôndrias a degradação da glicose em ácido pirúvico e depois ácido lático, tá certo? E a formação de 2 NADs OH, 2 NADs e 2 ATPs, tá certo? Então, esse processo é um processo de obtenção de energia por parte desses micro-organismos com liberação de gás carbônico e formação de ácido lático. Ok? Então, o primeiro processo de fermentação de moléculas de carboidrato a gente vai chamar de fermentação lática, tá certo? Você vai ter a produção do ácido lático, produção de 2 ATPs, 2 NADs, e você vai ter, então, a formação, né, do ácido lático e produção de gás carbônico. Então, toda vez onde houver esse processo, nós vamos ter, então, a liberação de gases, que são gases carbonados, né? Tanto o gás carbônico, como pode ser também monóxido de carbono. Então, se esse processo de fermentação acontecer num sistema fechado, você tem o que a gente chama, então, de estufamento da embalagem, né? Porque você vai ter a liberação de gases. Se ele acontecer num meio aberto, né, sem nenhum tipo de aprisionamento, você tem, então, a liberação para o ambiente do gás carbônico, tá? E também é um processo onde você vai ter alteração de aroma e sabor do produto, tá certo? Com a formação do ácido lático. Você tem a alteração do aroma, você vai ter o cheiro, né, o aroma do ácido lático sendo impregnado no alimento, e você vai ter alteração de sabor também pela formação do ácido lático, tá certo? Bem, esse é um tipo de caminho, né, de via metabólica, de via fermentativa, né? Então, os micro-organismos das famílias das bactérias, né, láticas, os micro-organismos láticos, vão promover esse processo de fermentação, chamado de fermentação lática, né? E, óbvio, no mesmo alimento você pode ter outra via metabólica, que seria o que a gente chama de fermentação alcoólica. Então, seria uma família de micro-organismos que, na presença de carboidrato, vão produzir um processo de degradação dessa molécula para a obtenção de energia e formação de alguns subprodutos, né, ou formação de alguns resíduos. Nesse processo você tem a formação do etanol, tá? Então o etanol é uma substância volátil que vai ser volatilizada juntamente com a produção de gás carbônico, tá? Então você acelera a perda de massa desse produto, você acelera o processo de degradação de matéria orgânica. Essas bactérias ou micro-organismos, né? No caso, você tem tanto bactérias quanto outros tipos de micro-organismos, no caso, leveduras. São bactérias do tipo Zimomonas, tá? Da família das Zimomonas. Então, não é muito comum você ter o processo de fermentação por bactérias, é mais comum você ter o processo de fermentação por leveduras, tá? Porque pode acontecer dessas bactérias Zimomonas apresentarem algum grau de virulência ou patogenicidade, tá? Então é ideal, né, que você utilize no processo de fermentação para a obtenção de subprodutos mais leveduras do que bactérias, tá? Porque é mais seguro. Então a gente usa muito leveduras, né, para fazer esse processo de fermentação alcoólica, para obtenção de subprodutos, né, obviamente. Então, grande parte das leveduras que promovem esse processo de fermentação alcoólica são chamadas de leveduras ou micro-organismos benéficos, tá? Porque vão formar subprodutos na indústria. Então, o grupo mais comum, né, o mais famoso e mais comum, são os Saccharomyces, né, ou Saccharomycetos, ou Saccharomyces. São as leveduras dessa família, que são as mais utilizadas para a formação de vinho, são as mais utilizadas para serem fermento biológico de pães, são as mais utilizadas para fazer o processo de fermentação de cerveja, tá? Então, é muito comum a gente utilizar essas leveduras para produção de subprodutos, tá? Devido à sua segurança e devido à sua capacidade de fermentação, tá? Então, são as leveduras. Você vai ver, então, que elas utilizam os carboidratos para sua quebra e obtenção do monossacarídeo, que é a glicose. A glicose é o grande, vamos dizer assim, combustível desse processo de fermentação,
tá? Onde ele vai ser formado em ácido pirúvico e depois, diferentemente do primeiro que a gente viu, que vai ter a formação do ácido lático, aí você tem a formação do ácido etanólico ou etanol, tá? Você vai encontrar em grande quantidade na natureza, né? São essas leveduras, principalmente as leveduras, os sarcomíceos, principalmente porque eles estão presentes no ar, né? E vão gerar em produtos com uma alta concentração de carboidrato na sua composição esse tipo de processo de fermentação, esse tipo de processo fermentativo metabólico. E a grande parte das frutas que vão possuir, né, ou a frutose na sua composição, ou a sacarose na sua composição, né, e, portanto, no caso da sacarose, na sua composição a glicose, vão formar, então, vão ser, né, expostas à degradação por esse tipo de micro-organismos, né, principalmente pelas leveduras. Então, frutos e cereais, né, um dos grandes ou dos maiores, né, processos de degradação que vão acontecer são degradação por fermentação alcoólica. Ok? Então, o processo de fermentação alcoólica, como a gente falou, vai utilizar a glicose como início desse processo, né? Então, esses micro-organismos, principalmente as leveduras, vão ter ali enzimas que vão quebrar, né, carboidratos complexos em substâncias menores, né, até disacarídeos e depois um monossacarídeo para obtenção de energia, que seria a glicose. Você vai ter a formação, então, de 2 NADs-OH e 2 ATPs, e no final desse processo, liberação de substâncias carbonadas, como o gás carbônico, e formação de 2 NADs, tá? Então, é um processo com grande capacidade de obtenção de energia, tá? Vai acontecer também nas mitocôndrias, né, tanto das leveduras quanto das bactérias que são fermentativas, né, fazem um processo de fermentação alcoólica, e no final desse processo você tem a formação do etanol e de gás carbônico, tá? O etanol, como a gente já falou, é uma substância volátil que vai também ser, né, volatilizada e vai, portanto, diminuir a massa, né, dessa substância degradada. Ok? Então já falamos de 2 vias metabólicas, né, de carboidratos. Falamos da via do ácido lático, para a formação de ácido lático e obtenção de energia, e falamos então agora da via alcoólica para também obtenção de energia, onde você tem a formação de etanol final e liberação de gás carbônico. Agora nós vamos falar do que a gente chama de fermentação fórmica, tá? Ou a gente também chama de fermentação acética. Então você vai ter a formação de substâncias aldeídicas, né, ou substâncias acéticas, tá? Mas dependendo do micro-organismo, você pode ter vários tipos de formação de substâncias acéticas. Normalmente, nesse processo, nós temos a presença de micro-organismos deteriorantes patogênicos, tá? Então, é muito comum a gente ter esse tipo de micro-organismo presente nesse tipo de degradação, tá? Então, nós chamamos, então, de fermentação acética ou fermentação fórmica, tá? Mais comum é chamar de fermentação acética. E no caso dessa fermentação fórmica para a produção de ácido acético, nós vamos ter, então, uma família de enterobactérias, tá certo? Todas elas patogênicas, que seria a E. coli, a salmonella e a shigella, tá? Então, como a gente falou, né, a formação de ácido acético ao final do processo de fermentação é normalmente um processo de degradação feita por micro-organismos patogênicos, tá? Desculpa. Os produtos dessa fermentação, né, são todos produtos acéticos, né, então são substâncias acéticas, como o ácido acético, o ácido fórmico, né, e pode também ter a formação de ácido lático, que já não é uma substância acética, né. Então, ela é chamada então de fermentação acética porque no final desse processo você tem a formação do ácido acético. Isso acontece então e existe a alteração organoléptica do produto que está sendo degradado, né? Com a presença do ácido acético, você tem a alteração de aroma e sabor do produto. E normalmente a produção de ácido acético gera
vamos dizer assim, a incapacidade de consumo do produto, né? Então, a formação de aldeídos, né, fórmicos, como o caso do ácido acético, vai gerar, então, o que a gente chama de inconformidade no produto ou a incapacidade de consumo desse produto, tá certo? A gente chama, então, de produto impróprio para consumo. Por quê? Porque o ácido acético, né, ou as substâncias fórmicas, são substâncias que, em grande quantidade, podem gerar contaminação, né, podem gerar algum tipo de agravo a quem consome esse alimento. Nós vamos ter, durante esse processo, a produção de gás, também substâncias carbonadas, e, ao final, a produção, no caso dessa fermentação, de ácido acético, tá certo? Por isso que a gente chama de fermentação acética. E ela é um tipo de fermentação fórmica, que é onde você tem a produção de um aldeído, né? O ácido acético é um aldeído. Ok? Tem um outro tipo de fermentação acética também, tá? E aí não mais chamada de fermentação fórmica. Aqui vai ser fermentação butadiônica, onde você vai ter a formação de butadiol, tá certo? Que é um tipo de aldeído, que é um tipo de cetona também, tá? Então, a gente chama, então, né, esse grupo de fermentação acética, são substâncias acéticas que vão ser formadas ao final, e elas são produzidas por bactérias, tá? Por enterobactérias, bactérias presentes tanto no solo quanto bactérias presentes no trato gastrointestinal de mamíferos ou animais de sangue quente, né? Vamos botar assim. Essas bactérias podem ser tanto bacilos, e aí você tem alguns bacilos que são patogênicos, ou enterobacters, que são enterobactérias, também algumas patogênicas, tá? Então, normalmente, o processo de fermentação acética, você vai ter micro-organismos patogênicos, como a gente falou, presentes nesse processo, tá? Então, tem a formação lá da glicose em substâncias acetonas, né, em substâncias acéticas, tá? E aí, no caso, a gente tem, então, a produção, no final desse processo, de butaldiol, tá? Que é uma substância acética. Esses micro-organismos, por serem patogênicos, possuem baixa resistência térmica, tá? Então, tanto o processo de fervura, quanto o processo de pasteurização, quanto o processo a gente pode também colocar aqui o processo de formação de enlatados, né? Também, de alguma forma, né, vão gerar a morte desses indivíduos. Tem ação bactericida em relação a esses micro-organismos devido à baixa resistência térmica. Então, a gente já sabe que micro-organismos patogênicos têm baixa resistência térmica, por isso, são fáceis de serem eliminados, né? Vão deteriorar legumes, frutos, alimentos enlatados. É muito comum, né, no processo de apertização, que é o processo de produção de alimentos enlatados. Se eles tiverem algum tipo de falha nesse processo e não conseguirem eliminar os micro-organismos ali presentes, é bem provável que a gente tenha uma formação de um processo de fermentação acética, tá? Pode ser tanto a fórmica quanto a butadiônica, bem, a propiônica, que a gente vai ver mais lá para frente, mas normalmente isso acontece quando existe alguma falha nos produtos enlatados, tá? E a gente vai ter a formação de ácido acético ou uma fermentação acética, tá? Eles vão promover, então, alteração de sabor, aroma, vão produzir maior acidez ao produto, né? E tudo isso, de alguma forma, vai ocorrer pela formação dessas substâncias acéticas, que nós vimos na anterior, né, a fórmica, e agora a gente está vendo a butadiônica. E eles não são produtores de gases, então não há formação de gás carbônico. Por isso, você pode ter a degradação de um alimento sem que haja estufamento da embalagem. Isso é um problema, né? Então, o alimento pode se degradar sem que ele apresente, né, alteração na sua embalagem, justamente pela não produção de substâncias carbonadas, que é o que não acontece lá na fermentação, tanto alcoólica quanto na fermentação lática, né? No caso da fermentação acética, pode acontecer no caso da fermentação butadiônica. Nós temos também
a fermentação butírica, tá certo? Onde você tem a formação de ácido butírico, que também é uma substância acética, por isso ela também é denominada uma fermentação acética, do grupo das fermentações acéticas, tá? Normalmente, quem faz esse tipo de degradação são os Clostridium, então estamos falando aí também de um micro-organismo patogênico, tá certo? Tem vários tipos de Clostridium, desde o botulínico até vários outros, perfins e tudo mais, que podem, né, e geram toxicidade e vão gerar DTAs, né, doenças transmitidas pelos alimentos. Eles vão transformar, então, a glicose, eles fazem o processo de fermentação de carboidratos, e eles vão transformar a glicose, então, em substâncias acéticas ao final. No caso desse tipo de fermentação, que é chamado de fermentação butírica, o que nós vamos ter de substância acética ao final é o ácido butírico, tá? O ácido acético, gás carbônico, hidrogênio, cetonas e N-butanol. Mas o principal substância presente aí é o ácido butírico. E o ácido butírico vai gerar um aroma diferente e um sabor diferente para o produto. Como ele também é um ácido, ele pode gerar também alteração de textura, tá? Como todo e qualquer micro-organismo patogênicos, eles apresentam baixa resistência térmica, então, no processo de pasteurização, no processo de fervura, no processo de cocção normal, né, eles vão ser eliminados desse contexto. Então, provavelmente aí a sua ação não passa aí de 65 graus, então qualquer aquecimento sobre determinado tempo que atinjam temperaturas superiores a 65 graus, você vai ter eliminação desses indivíduos, tá? E eles vão formar um subproduto, que é, no caso, em grande quantidade, é o ácido butírico, e o ácido butírico vai gerar, né, um aroma específico para o produto e um sabor metálico. Então, é muito comum em produtos que tenham uma concentração de carboidrato, mesmo que pequeno, mas tem, você possa ter, então, a presença da fermentação butírica, tá? Principalmente acontece quando no alimento você tem, além da presença do carboidrato, você tem a presença também de gordura. Então, é muito comum a gente ver o metabolismo desses micro-organismos gerando a formação desse tipo de substrato, tá certo? Nós temos também mais um tipo de fermentação acética, então do grupo das fermentações acéticas, né? Nós vimos lá desde o começo, né, vários tipos de fermentação. Esse é mais um tipo de fermentação acética, chamada de fermentação propiônica, tá certo? Ela vai acontecer também com alimentos que têm o carboidrato, evidentemente, mas tenham também consigo proteínas. Então é muito comum, né, alimentos com alguma concentração de carboidrato e alguma concentração de proteína tem uma fermentação acética do tipo propiônico, tá? É muito comum. E as bactérias envolvidas são chamadas de Propionbacteriums, que são bactérias que promovem o processo de fermentação propiônica, né? Vou ter aí micro-organismos patogênicos, a Shigella é uma delas, tá? E nós também teremos bactérias não patogênicas, mas é muito comum a presença de bactérias patogênicas. Também, como todos os processos de fermentação vão acontecer sem necessariamente ter oxigênio, como a gente já sabe, e vão, no processo, formar, então, o que a gente chama de ácido propiônico, né? E também ácido acético. Por isso elas são chamadas, né, de fermentação acéticas. E o próprio ácido propiônico é uma substância aldeídica, portanto, uma substância acética, tá? E formação de gás carbônico. Então, é muito comum você ter a liberação de gás também nesse processo de fermentação, diferente de algumas que a gente viu anteriormente. Então, quando há esse processo de fermentação, é fácil de você observar, porque vai ter a formação de gás. Isso pode gerar olhaduras no produto ou até mesmo o estufamento da embalagem, né? Então, é fácil da gente verificar o processo de fermentação através da fermentação propiônica. No caso dos queijos, e é muito comum a gente ver fermentação propiônica em queijos, formam aquelas olhaduras, né? Então, em alguns produtos, essas olhaduras são adequadas e são benéficas e caracterizam, né, os derivados desse produto. No caso do queijo Minas,
que pode acontecer, por você ter ali um processo de contaminação que pode acontecer via manipulador ou via instrumentos, ferramentas e utensílios que são utilizados, nós temos então a formação de oleaduras no queijo Minas, tá? Que não é desejável, tá? Isso mostra a falta de qualidade higiênica, né, de boas práticas no processo de produção do queijo, tá? Alguns queijos vão ter oleaduras, mas não são ocorridas pelo processo de fermentação propiônica, né, justamente porque há a possibilidade de, nesse processo de fermentação propiônica, ali bactérias patogênicas. Então, grande parte das fermentações acéticas vão ter como causadores, né, bactérias patogênicas. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? E, no caso aqui, a formação de gás, produção de gás carbônico, e no caso do queijo, existe a possibilidade de observação das oleaduras, tá? Então, queijos que tem o queijo Minas com muitas oleaduras, está mostrando ali que houve um processo de contaminação durante a produção do queijo e houve a formação de ácido propiônico, tá? Isso gera também alteração de aroma e sabor do produto. Se houver uma quantidade muito grande de bactérias propiônicas, esse queijo vai ter um sabor e um aroma bastante deteriorado, tá? Se a quantidade for relativamente pequena, pode ser que não haja nem alteração de aroma e sabor, tá bom? Mas a formação de ácido propiônico através da fermentação propiônica pode gerar, sim, alteração de aroma e sabor do produto, tá bom? E pode também ter sido ocorrida por bactérias patogênicas. Então, quando a gente fala das fermentações chamadas fermentações acéticas, né, foram todas essas que a gente mostrou até agora, elas vão ser também fermentações para a produção de NAD e ATPs, né, portanto, são fermentações que vão gerar a produção de energia para essas bactérias, e no final você vai ter então a formação de substâncias acéticas, né, a formação de substâncias aldeídicas, seja o ácido propiônico, seja o ácido butírico, seja próprio ácido acético, você vai ter a formação aí de substâncias acéticas e, portanto, aldeídos no final desse processo. E obtenção de energia, evidentemente, tá certo? Então, dentro do que a gente chama de fermentação de monossacarídeos, principalmente da glicose, nós vamos ter tanto as fermentações do tipo láticas, quanto as fermentações alcoólicas, para produção de etanol, quanto as fermentações acéticas, tá certo? E aí são vários tipos de subprodutos que podem ser produzidos, né? Mas todas elas substâncias acéticas, portanto, todas elas aldeídos. E normalmente, como a gente já falou, só deixando claro, né, as fermentações láticas e alcoólicas normalmente são produzidas por micro-organismos não patogênicos, tá? Leveduras ou mesmo bactérias não patogênicas. E as fermentações acéticas normalmente são produzidas por bactérias patogênicas, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então evitar sempre as fermentações acéticas e utilizar as fermentações láticas e as fermentações alcoólicas para produção de derivados, né, de subprodutos. Esse é o caso das fermentações por monossacarídeo, que é a glicose, né? Agora, a gente também tem as fermentações ou as degradações ou as hidrólises de polissacarídeos, né? Então, os alimentos possuem polissacarídeos que vão ser degradados para a utilização de sacarídeos ou monossacarídeos, né? E para isso você tem, então, micro-organismos que são próprios para isso, né? E normalmente isso vai acontecer não pelo processo de fermentação, mas por um processo de aeróbio, com a presença de oxigênio, né? Então, o que você vai ter são micro-organismos produzindo enzimas que vão fazer o processo de degradação de amido, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de polissacarídeo. No caso do amido, a gente vai chamar então de micro-organismos amilóticos, que são micro-organismos específicos para a degradação de amido, tá? Então, eles vão precisar do oxigênio para a formação de energia, eles vão utilizar o oxigênio, mas a função deles realmente é promover o processo de degradação de macromoléculas, no caso de carboidratos, né, complexos.
Eles utilizam, então, enzimas, né, para fazer isso. A amilase, por exemplo, é uma delas, ou a diastase também pode ser. Então, eles são produtores de enzimas que são degradadoras de polissacarídeos. Tá? E no final desse processo, eles degradam então essas moléculas de amido e vão obter ao final desse processo ou um disacarídeo, que é a maltose, que nada mais é do que duas glicoses ligadas, né? Ou até a própria monossacarídeo, que é a glicose, gerando energia então para outros micro-organismos promoverem o processo de fermentação, né? Tanto alcoólica quanto lática, quanto acética, tá? Então, esses micro-organismos vão disponibilizar monossacarídeos para que outros micro-organismos possam promover o processo de fermentação, tá? Então, eles são micro-organismos deteriorantes intermediários. Eles quebram moléculas grandes para fornecer subprodutos para outros micro-organismos gerarem processo de fermentação, tá? Você tem aí bolores e leveduras que podem fazer esse processo, tá? Os aspergilos são os mais comuns e os bacilos também são bastante comuns em fazerem isso. Então, são micro-organismos, tanto bolores, leveduras ou bactérias, que possuem essa característica de degradação de polissacarídeos, no caso específico a gente está falando do amido, para gerarem subprodutos que são monossacarídeos ou disacarídeos para serem utilizados por outros micro-organismos no seu processo de fermentação. Temos também micro-organismos que são produtores de enzimas degradadoras de celulose. Então, nesse tipo de família, a gente chama de família de micro-organismos celulóticos. Eles vão ser específicos na quebra de polissacarídeos, no caso a celulose. E é importante a gente lembrar que o amido e a celulose são polissacarídeos e que a diferença é só o tipo de ligação entre os amidos, né? Entre as glicoses, desculpa. No caso do amido, as glicoses são ligadas por ligações alfa-glicosídicas. E no caso da celulose, as glicoses são ligadas por ligações beta-glicosídicas. Então, no caso do amido, alfa-glicosídicas, no caso da celulose, beta-glicosídicas. Então, são moléculas grandes, né? São polissacarídeos, compostos por vários monossacarídeos, todos eles a glicose. A única diferença é o tipo de ligação glicosídica. Alfa, no caso dos amidos, e beta, no caso das glicoses. E para isso, só essa diferençazinha já gera necessidade de micro-organismos diferentes. Quem ataca a celulose não ataca o amido. Quem ataca o amido não ataca a celulose. Tá? Então, são micro-organismos diferentes de famílias diferentes. No caso do amido, são os micro-organismos amilóticos, e no caso da celulose, são celulóticos. Né? Eles produzem uma enzima chamada celulase, e essa celulase é que faz a degradação dos polissacarídeos. Tá? Resultam, então, em compostos como a glicose e a celubiose, a glicose um monossacarídeo, e a celubiose um disacarídeo composto por duas glicoses por ligações beta-glicosídicas. Né? E isso vai acontecer bastante, né, em processos, por exemplo, de digestivos de ruminantes, né, que são animais que conseguem fazer a degradação da celulose para obtenção de energia. Então, esses indivíduos, esses micro-organismos vão estar presentes na pança desses animais, né, que é uma estrutura digestiva, né, aonde vai acontecer ali o processo de degradação de celulose para a formação de glicose. Depois, esses animais conseguem obter a glicose após esse processo. Né? O Clostridium é um micro-organismo celulótico que vai ter a capacidade de fazer a degradação de celulose pela presença, né, e produção da sua enzima, que é a celulase, que vai fazer, então, esse processo de hidrólise de celulose. Temos também micro-organismos que são específicos na degradação de pectina, que também é um tipo de polissacarídeo, né, composto por glicoses, e aí você tem, então, uma ligação que pode ser ramificada. Então, tanto no caso do amido quanto da celulose, são ligações lineares. No caso da pectina, você tem aí ligações ramificadas.
também de glicose beta com ligação de glicose com glicose através de ligação beta-glicosídica, tá? No caso da celulose, são só ligações do carbono 1 com carbono 6. No caso aqui das pectinas, a ligação carbono 1 com carbono 6 e ligação carbono 1 com carbono 4. Por isso você tem as ramificações, né? E aí é o que especifica a presença da pectina. Nesse caso, você tem que ter micro-organismos específicos para fazer essa degradação, e a gente chama de micro-organismos pectinolíticos, né, que são aqueles micro-organismos que fazem degradação de pectina. E esse processo acontece sempre na presença de oxigênio, portanto, é um processo aeróbio, não um processo fermentativo, né? E essa degradação vai gerar, então, a produção de glicose no final, que vai ser utilizada por outros micro-organismos no processo de fermentação. Então, essa degradação é uma degradação intermediária. Ela vai acontecer para a liberação de glicose ao final do processo. A gente vai ver que isso acontece muito em frutas, né? As frutas que são produtos com alta concentração de pectina e algumas hortaliças também, então não só frutos, mas hortaliças também, vão apresentar esse tipo de degradação, que a gente chama de podridão mole. Então é muito comum você ver lá uma maçã, por exemplo, e ver que existe uma mancha negra, né, que vai aumentando, e que vai mudando de consistência. Se você colocar o dedo, você vê que a consistência é muito pequena, né? É um produto que já se apodreceu, né? Então, toda parte de apodrecimento de frutos normalmente acontece por degradação de pectina por micro-organismos pectolíticos, né? Que vão produzir, então, substâncias como a glicose para serem utilizadas pelos outros micro-organismos. E aí já produzir fermentação acética ou fermentação lática ou até mesmo fermentação alcoólica também, né? Então, é muito comum, como a gente falou, né, em alimentos como maçãs, peras, que são produtos que têm alta concentração de pectina, você ter essa mancha escura que perde a consistência e que gera a degradação do tecido vegetal desses frutos, tá certo? A gente chama então de podridão mole. Também pode acontecer por bactérias patogênicas, né? Ou não. No caso, um dos exemplos é a Yersinia, né? Ou Yervinia, que é uma bactéria patogênica, aí pode ser um exemplo. Mas existem outras bactérias que não são patogênicas e fazem esse processo de degradação. Então, o podridão mole pode acontecer tanto por bactérias patogênicas ou não, tá? Isso que é a grande verdade. Bem, depois dos carboidratos, nós temos então o processo de degradação de proteínas e gorduras, tá certo? Mas aí fica para a nossa próxima aula, fica para a próxima semana, tá bom? Alguma dúvida, moçada? Alguns questionamentos, dúvidas, reclamações? Não? Então hoje eu vou estar liberando para vocês as notas de vocês, tá? Já corrigi os trabalhos, só não fiz a liberação do sistema. Mas hoje à tardinha, no mais tardar de noite, vocês já vão ter acesso às notas de vocês, tanto da atividade 1 quanto da atividade 2, tá bom? Beleza? Tranquilo? Dito isso, moçada. Obrigado aí pela presença de vocês. Essa nossa aula foi um pouquinho mais rápida, né, do que a gente está acostumado. Semana que vem eu vou dar uma olhadinha, mas eu não tenho certeza